Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui na comunidade do investidor. Hoje eu estou testando um formato um pouquinho diferente do habitual. Não é comum eu estar aqui à frente das videoaulas, geralmente eu entro só com a narração e a gente está testando um novo formato, depois eu aguardo o feedback de vocês. Hoje nós vamos falar sobre nutrição emocional. Esse é um termo que eu costumo utilizar bastante nas minhas conversas informais. E eu vou explicar para vocês o que eu entendo e o que eu quero dizer com nutrição emocional. Mas antes disso, deixa eu passar um aviso bem importante. No final dessa videoaula, eu vou compartilhar com vocês dois pequenos trechos de experimentos científicos que vão fechar com chave de ouro esse tema da nossa aula de hoje. Então fica aqui com a gente até o final, porque vocês vão se encantar ou até mesmo se chocar com o resultado desses dois experimentos científicos, combinado? Quando nós pensamos no conceito de saúde, ele é muito amplo, né? E cada um tem uma perspectiva, tem uma percepção a respeito disso. Então eu fui buscar na Organização Mundial de Saúde qual é o conceito de saúde. Eu tô aqui com uma anotação para que eu possa trazer esse conceito para vocês na íntegra. Eu vou ler aqui. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então percebam que ele é muito mais abrangente. É um bem-estar total, físico, mental e social. Eu tive a oportunidade de estudar, de ter contato com a neurociência quando eu fiz a minha formação. E lá eu aprendi sobre neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem fisiologicamente de criar novas conexões. É a comunicação elétrica de um neurônio com o outro dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente. E isso me fez perceber, expandir a minha consciência e entender a real capacidade que nós, seres humanos, temos de nos reinventar, de co-criar a nossa realidade, de realmente mudar crenças e velhos hábitos. E é por essa razão que eu enfatizo, que eu acredito tanto no poder da nossa mente como uma porta de entrada de informações, sentimentos e emoções e, consequentemente, de porta de saída de tudo aquilo que nós cocriamos durante toda a nossa vida. E quando nós falamos também de outros aprendizados complementares, como a física quântica, a PNL, que é a programação neurolinguística, e mais recentemente os meus estudos sobre epigenética. O que é a epigenética? Ela comprova que não são os genes que controlam o ser humano. E isso foi muito polêmico no meio científico quando passou a ser estudado. Mas ela diz que, ao contrário do que até então nós entendíamos, que os genes controlam, né, que a genética e os genes controlam toda a nossa vida, que na verdade nós temos a capacidade de controlar os nossos genes. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, através do nosso comportamento, ou seja, dos nossos hábitos de vida e do meio no qual nós estamos inseridos. É isso que a epigenética nos ensina. Bom, tudo isso que eu comentei com vocês, todas essas linhas de conhecimento, todas essas ciências, elas acabaram se entrelaçando e combinando todo o conhecimento que eu tenho trazido até então e que é um processo infinito. E aí o que acontece, gente? Entrelaçando todos esses conhecimentos, eu senti um chamado de fazer uma aula com esse tema, sobre nutrição emocional. E o que eu entendo com nutrição emocional? Quando nós falamos da nutrição da maneira que nós a conhecemos, nós sabemos que é a relação dos alimentos com a nossa vida, como é que funciona todo esse processo da ingestão, da digestão dos alimentos, da absorção dos nutrientes para o bom funcionamento do nosso organismo. E é claro, a gente relaciona a nutrição com os hábitos alimentares. E a gente tem uma preocupação com isso, com a qualidade da nossa alimentação, com adquirir bons hábitos alimentares. Na verdade, é uma parcela muito pequena ainda de nós, seres humanos, que tem essa preocupação. A maioria acaba tendo seus hábitos alimentares descontrolados, desregrados, ainda nem tem essa preocupação com a nutrição da maneira mais fundamental.
E se nós pensarmos então na nossa nutrição emocional? Se já temos poucas pessoas preocupadas com a nutrição em si, quando se trata da alimentação, o que dirá então pessoas a respeito da nossa nutrição emocional? Da mesma forma que é importante o cuidado com a preocupação com aquilo que nós ingerimos, com a nossa alimentação, com a qualidade de vida, com práticas de bons hábitos e de atividades físicas, por exemplo, é tão importante quanto, ou até por conta de todos esses estudos que eu comentei com vocês mais no início, talvez mais importante ainda, é a preocupação que deveríamos ter com a nossa nutrição emocional. O que é que nós estamos colocando para dentro das nossas mentes, dos nossos corações? Que tipo de emoção, que sentimentos, que pensamentos estão nutrindo a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior? Então é isso que eu entendo de nutrição emocional. Da mesma forma que vocês têm a atenção e o cuidado com a saúde física, no que vocês ingerem, nos hábitos que vocês têm, tão importante quanto é nós passarmos a nos preocupar e a nutrir o nosso emocional. E a nutrir de maneira que realmente isso aumente a nossa qualidade de vida e que traga melhores resultados. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho mais. Bom, além de ser um conceito novo, né, nutrição emocional, de onde que a Gil trouxe isso pra gente, né? Como que eu faço isso de maneira prática, né? O discurso tá interessante até, ou nem me interessou, e eu já nem vou dar continuidade aqui à aula, mas enfim. Tá, eu entendi a importância disso, mas de maneira prática, como eu posso fazer isto na minha vida, no meu dia a dia? Então eu trouxe hoje para vocês, aqui da comunidade do investidor, 7 passos práticos para que a gente passe a ter cuidado e a trabalhar, a trazer a nossa nutrição emocional para um outro patamar. Vibração na física quântica significa que tudo é energia. Nós somos seres vibracionais. Isso significa que cada vibração equivale a um sentimento ou a um pensamento. E no mundo vibracional existem apenas 2 espécies de vibrações: a positiva e a negativa. Simples assim. Então, qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração positiva ou negativa. São 7 pontos que eu trago hoje, com os quais você deve prestar muita atenção para começar a trabalhar a sua nutrição emocional. Vamos então ao primeiro, os pensamentos. Gente, todo pensamento que você possui, todo, sem exceção, ele emite uma frequência para o universo. Essa frequência, ela retorna sempre à sua origem, que no caso é você. Simples assim. Eu emito um pensamento que vibra uma energia que retorna para mim, que é a fonte de origem. Então, no caso, se você tem pensamentos negativos de desânimo, tristeza, raiva, medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e que aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Segundo ponto que eu trago para vocês: as companhias. Sim, as pessoas que estão à sua volta, elas influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Então, se você convive, tem contato, está ao lado de pessoas que são alegres, que são determinadas, você também vai entrar nessa vibração, não tenha dúvida disso. Agora, se você se cerca de pessoas reclamonas, negativas, fofoqueiras, pessimistas, tome muito cuidado, porque elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. E aí, qual é a consequência disso, gente? Isso vai impedir de fazer com que a lei da atração trabalhe e funcione a seu favor. Terceiro ponto, as músicas. Sim, as músicas, elas são poderosíssimas. Nós vamos conhecer um pouquinho mais no experimento, num dos experimentos com a água no final dessa videoaula. Se você só escuta música que fala de morte, de traição, de abandono, de tristeza,
tudo isso vai interferir naquilo que você vibra. Então preste muita atenção na letra das músicas que você costuma ouvir, né? Naquilo que você escuta, em mensagens também, nós estamos falando de músicas, mas em áudios, em mensagens, em sons de maneira geral. Por quê? Essas músicas, esses sons, eles também podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. Lembre-se sempre, gente, você atrai para a sua vida aquilo que você vibra. Simples deste jeito. Quarto ponto, gente, as coisas que você assiste. Se você tem o hábito, o costume, mesmo que você não esteja no mesmo ambiente, mesmo que não seja você assistindo, mas se você de maneira direta ou indireta tem o hábito de assistir programas que abordam desgraça, morte, traição, qualquer coisa de teor muito negativo, o seu cérebro, ele aceita aquilo como uma realidade. A nossa mente não sabe o que é imaginário do que é real. Por isso os exercícios de visualização que fazemos em PNL, em neurociência, eles têm tanto poder. Então, a tua mente, o teu cérebro, ele aceita aquilo como uma realidade. E aí o que acontece? Ele vai liberar toda uma química, né, componentes químicos no seu organismo, fazendo com que a sua frequência vibracional também seja afetada, seja alterada. Então, assista a coisas que te façam bem sempre e que te ajudem a vibrar numa frequência mais elevada, mais positiva. Combinado? Quinto passo. Eu tô com uma colinha aqui para que eu não me esqueça de nenhum dos passos. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. E na epigenética, ele fala, né, através dos experimentos, muito forte sobre a influência do ambiente no controle dos nossos genes. Se na sua casa ou no seu local de trabalho, não importa, você passa grande parte do seu tempo num ambiente que é desorganizado, que é sujo, que é feio, isso também vai afetar a sua frequência, sem sombra de dúvidas. Então melhore tudo que está à sua volta. Limpe, organize, reorganize o seu ambiente. Isso é muito importante. Porque você mostra para o universo que você está apto a receber mais do que você já tem. Por quê? Porque você está cuidando bem daquilo que já possui. Sexto ponto, a fala. Gente, isso é muito importante. Se você reclama, costuma fazer comentários negativos, falar mal das pessoas, das situações, dos acontecimentos de maneira geral, isso afeta a sua frequência vibracional de maneira muito intensa. Então, para você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você elimine da sua vida, mesmo que com sacrifício, mesmo que aos poucos, esse hábito que a gente tem, que é tão comum do ser humano, de reclamar. A gente já faz isso no piloto automático. Então é preciso que você elimine o hábito de reclamar, elimine o hábito de falar mal dos outros ou de falar mal das situações, do que está acontecendo ao seu redor. E principalmente evitar fazer drama e se vitimizar. Assuma as responsabilidades pelas escolhas da sua vida. Isso vai ajudar a elevar a sua vibração. E nós vamos agora para o sétimo e último ponto prático de nutrição emocional que eu trago hoje para vocês. É a gratidão. A gratidão, gente, ela afeta positivamente a sua frequência vibracional de uma maneira grandiosa. A gratidão é poderosíssima também. Esse é um hábito que você deveria, se ainda não o fez, incorporar à sua rotina, ao seu dia a dia agora, neste momento. Comece agradecendo por tudo, gente, pelas coisas boas, que é muito mais simples, mas também pelas coisas ruins, pelas coisas não tão boas. Enfim, assim, por todas as experiências que você já vivenciou, porque tudo que você viveu fez com que você se tornasse quem você é e chegasse até aqui. A gratidão, ela abre portas para que coisas boas fluam positivamente para a sua vida. Simples assim. Então, seguindo esses 7 passos, relembrando os pensamentos, as companhias, as músicas, coisas que você assiste, o ambiente ao seu redor, a fala e a gratidão, tudo isso vai fazer com que você trabalhe a cada momento a sua nutrição emocional, combinado? Bom, gente,
Se tudo isso é muito novo para você, ou para alguns é até algo fantástico demais para acreditar, eu convido agora para que vocês assistam um pequeno trecho somente de um experimento realizado por um estudioso e escritor do Japão, Dr. Masaru Emoto. Ele fez um experimento com a água. Como é que ele fez? Ele congelou os cristais de água e depois ele fotografou e filmou. E segundo ele entende, comprovou através desses experimentos que palavras, pensamentos e até mesmo músicas fazem com que as moléculas da água se comportem de maneiras diferentes, com que elas reajam ao que está acontecendo ao redor dela. Veja então como foi um pequeno trecho desse experimento. Quer dizer, a água ela é absolutamente permeável em relação ao pensamento. Fala um pouco dessa experiência. Então, eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. A água tem memória. E essa memória da água já foi discutida por vários médicos, inclusive o sujeito que propôs isso foi um francês chamado Jacques Benveniste, era um homeopata, e dizia que a homeopatia só é possível porque a água guarda na memória a substância na qual ela é diluída. Isso, na verdade, tem fundamento. Ele foi ridicularizado, mas hoje está sendo aos poucos reabilitado. A água tem memória, sim. Ela grava tudo que passou por ela. Essa variação no ângulo de 104 graus e meio, pequenas variações de angstroms, podem mudar a vibração da molécula. E ela pode gravar. A água é o maior computador do universo. Ela guarda tudo. E é graças a isso que é possível a existência da homeopatia. Tá? Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem beber um copo de água, antes de beber, diga o seguinte para a água: muito obrigado, e beba. Farei isso. Façam vocês também na sua casa. Muito obrigado. Isso. Você está bebendo uma água estruturada, organizada, com uma energia linda. Se quiser falar também amor, beleza, tudo isso a água vai gravar essa vibração. Nós vamos mostrar para vocês uma experiência de um engenheiro japonês, Masaru Emoto, que congela a água e fotografa no microscópio os cristais que essa água forma. Os senhores estão vendo aí? Olha que lindo esse cristal da água de Buenos Aires, que deve ser mais limpa que a nossa. Exatamente. Olha que beleza, e são 6 partes, são hexagonal, uma água estruturada. Né? Aqui você vê formas de pensamentos bons. Olha que cristais lindos que ela forma. Esse amor e compreensão. Amor e compreensão. Olha aí, é uma mensagem que a água gravou. Aqui está obrigado em inglês. Thank you. Escrito em inglês, pronunciado em inglês. Thank you. Olha que lindo o cristal. Paz, olha que cristal maravilhoso. Tá? Aqui uma água de cachoeira, também tem uma estrutura formada. Né? Gratidão, olha que palavra linda. Olha o cristal maravilhoso. Olha que desenho lindo, maravilhoso. Não, uma mandala praticamente. Exatamente. Olha aqui. Obrigado. Obrigado em português. Mensagens de amor. São cristais lindos. Essa experiência, doutor Carlos, parece que você pode escrever em papel e deixar junto da água. Você pode escrever a palavra amor ou obrigado num papel e pôr o copo em cima. Ele também transmite. Olha, a palavra estúpido, olha que cristal que deu. Totalmente desorganizado, uma bagunça. Nossa. Se você disser, você é estúpido, olha o que a água gravou. Sem estrutura nenhuma, um caos. Coisa feia, né? Feia. À esquerda, a palavra anjo, falando anjo, e a palavra da figura da direita, demônio. Olha que horror que fica. Né? Aí é ódio, né? Raiva. É raiva. Olha. Raiva. Esse é demônio. Demônio. Olha, sem estrutura nenhuma. Sinfonia de Mozart. Olha que coisa linda. Olha que lindo o cristal. Você tocar um Mozart. Bach. Olha que maravilha. Agora, olha o heavy metal que causa. Desestrutura tudo. Mas o Imagine, do John Lennon, que é uma música linda, dá um cristal magnífico. Isso quer dizer, então, Dr. Cáter, que essas imagens do cristal, baseado numa programação emocional, vibratória da voz, exato, eu consigo mobilizar esses cristais dentro do meu próprio corpo. Exatamente. Por isso que eu pego a água e falo amor, exato, amor, eu exato, já estou modificando a... Exato. Até o seu prato de comida, se você pegar o seu prato onde vai comer e escrever num papel
amor ou muito obrigado, e colocar o prato em cima e se alimentar, você está levando uma mensagem através da água contida na comida maravilhosa. Essa comida vai fazer bem para você. Como é que chamava aquela ordem Essênios. dos essênios? Isso. Então, quer pensar uma oração para poder se alimentar antes? Exatamente. Se você orar antes de comer, você está dando na comida uma vibração magnífica. O Masaru Enomoto está colocando alguns cristais, imagens de cristais. Sensacional, não é mesmo? O impacto dessas imagens, sejam em fotos ou a filmagem, é imenso. A gente fica até sem palavras, né, por vários instantes. Eu, pelo menos, fiquei assim. Há muitos anos atrás, quando eu tive contato, meu primeiro contato com essas imagens, com esse vídeo. Esse novo conhecimento, ele nos leva a refletir de uma maneira muito profunda, vocês não acham? As imagens fixam no nosso subconsciente e nos pedem, nos chamam para uma reflexão muito profunda. Para complementar, eu vou colocar para vocês mais um trecho, esse bem curtinho, de menos de 2 minutos, de um segundo experimento do Dr. Emoto. Desta vez, um experimento feito com água e arroz. Prestem atenção no resultado fantástico e assombroso desse experimento. Vamos lá? Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dreamy story, but almost. Uau! Essa aula de hoje nos deu muito, muito o que pensar, não é mesmo? A gente aprendeu aqui que a água, ela é permeável, que a água possui memória e que ela tem uma capacidade extraordinária de absorver palavras, sentimentos, pensamentos, o ambiente ao redor. Isso se torna ainda maior se nós pensarmos que mais de 60% do nosso corpo físico é composto por água. É como se nós fôssemos uma grande antena, um grande
copo, um grande recipiente de água, absorvendo tudo aquilo que nós trazemos para dentro do nosso interior. Então, chega a ser assustador, mas eu acho que todo conhecimento nos traz um despertar. Quando nós estamos conscientes, isso faz com que a gente inicie esse processo de mudança, e esse é o convite hoje para cada um de nós. Para que a gente inicie, ou quem já iniciou, continue nessa jornada de autoconhecimento, de autocuidado, cuidando principalmente da sua saúde emocional. E por que eu digo isso? Se a gente entende hoje que a água ela tem essa capacidade de absorver, nessa permeabilidade, e ela memoriza, ela guarda todos os pensamentos, todas as palavras e sons, eu pergunto para você, o que é que você está fazendo com a sua vida? Com a sua mente? Como é que você está cuidando da sua nutrição emocional? Então fica aqui o convite para que você, o chamado, a convocação, para que você comece a cuidar da sua nutrição emocional, para que você, como um início de caminhada, utilize esses 7 passos práticos que eu trouxe aqui hoje. E o simples fato de agradecer quando você toma um copo d'água, quando você inicia uma refeição, lembrando que todo alimento contém uma quantidade grande de água, seja um lanche ou seja a refeição propriamente dita, que nós temos sim formas e meios de trabalhar isso a nosso favor, mas esse processo só começa a partir do conhecimento adquirido, e conhecimento sem prática de nada vale. Então comece hoje mesmo, agora, a praticar. Eu começo nesse instante e escolho começar agradecendo pela presença de cada um de vocês. Vamos cuidar da nossa nutrição emocional? Um grande beijo, com muita gratidão, com muito amor. Brindemos a vida e até a próxima aula.